Falamos sobre as 6 temporadas de Lost, mas ainda tem um programa especial que é esse aqui, o último dessa série nossa do Do de Ar Lost. Eu sou o Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E a gente vai fazer esse podcast epílogo, né, Ju? É, um encerramento, né, dessa breve jornada que a gente fez aí para relembrar a série Lost, agora que faz 10 anos, né, que o último episódio foi ao ar. Agora a gente tá chegando na data que esse programa tá indo pro ar, tá faltando aí um pouquinho mais de uma semana para completar exatamente os 10 anos do fim de Lost, né? O último episódio de Lost foi exibido no dia 23 de maio de 2010 nos Estados Unidos, né? E acredito que muitos de vocês que estão ouvindo também assistiram nesse mesmo dia, né? Não ficaram esperando a exibição no Brasil, que foi um pouco depois, né? Mas esse programa aqui é mais pra gente comentar o que aconteceu depois que a série acabou, porque ainda teve material inédito, né? E a gente vai começar, inclusive, esse programa falando dele, que foi um material que foi disponibilizado no lançamento do box da série completa, e também da 6ª temporada, né? Que foi, as duas foram lançadas em agosto de 2010, né? Porque quem vinha colecionando a série por temporadas teve a oportunidade de comprar só a última. Ou quem não tinha comprado nada pode comprar o box inteiro da série de uma vez só, que incluía esse material, né? O material chamava The New Man in Charge, né? O Novo Homem no Comando, né? Que era um especialzinho ali de 12 minutos, que de fato era um epílogo, ele se passa depois do final da série, e a gente sabe que, né, com o desfecho da série, isso não é spoiler, obviamente, né? Porque se você tá ouvindo esse programa, isso não é spoiler. Depois que a série termina, lá com a passagem de bastão do Jack, que seria ali o novo Jacob, ele passa esse bastão pro Hurley, e o Hurley elege o Ben ali como seu braço direito, né? O seu ajudante ali, para cuidar da ilha. Então esse epílogo ele trata disso, né? O Ben saindo da ilha e indo até Guam, onde existia uma base operacional da Dharma, que era responsável por fazer aqueles envios lá daquelas cargas que chegavam na ilha, né? Com os mantimentos e etc. Então esse epílogo ele trata disso, né? Mostra esse momento do Ben fora da ilha, visitando 2 funcionários que trabalhavam nesse armazém. Também mostra um novo vídeo de orientação e uma visita do Ben, aí na companhia do Hurley já, lá no Santa Rosa Institute, naquele hospital, aquela clínica, né, psiquiátrica, onde o Walt acabou se internando, porque obviamente ele virou um adulto meio que sem rumo. Então é disso que trata, né? E é um epílogo interessante, né? Ele não traz assim, nossa, mudou minha visão sobre alguma coisa da série. Não é isso, né? A proposta. Ele não é um epílogo do final da série, é um epílogo dos acontecimentos da ilha. Né? Então, assim, o que acontece depois que o Jack morre e os demais saem da ilha? Então a gente vê ali o Ben indo nessa instalação, né? O armazém, né, da Dharma. Onde a gente vê 2 funcionários que aparentemente ainda não descobriram que a Dharma não existe mais, né? Eles estavam ali. Os caras estavam ali 20 anos só fazendo aquele trabalho e a Dharma já tinha acabado. E é legal porque faz um pouco uma brincadeira com até o próprio espectador da série, né? Porque eles começam a fazer muitas perguntas, né? Sim, como assim? Foi proposital aquilo, né? Como assim a gente manda biscoito pra urso polar pra uma ilha? Não, e como assim? Manda as coordenadas são diferentes, você tá falando que vai pro mesmo lugar? É sim, porque a ilha se mexe. Hã? E aí a gente vê um vídeo de orientação explicando como é que era a Hydra, né? O que se fazia na Hydra, as pesquisas com animais, né? O retorno do Pierre Chang, né? Mais um vídeo ali, que ele faz trocentos vídeos de orientação, né? Aí ele explica, né, as experiências com os animais, explica por que o urso polar é um dos animais escolhido e por que ele, né, e também um pouco da relação com aquilo que a gente viu naquele episódio que a Charlotte está escavando no deserto e encontra um colar, né, com um símbolo, né? Então, assim, essa parte é meio uma brincadeira também com a gente, né? Tipo, ok, a gente veio responder algumas perguntas. E esse lance também da escolha dos ursos polares também, eles citam ali por alto, né? A questão deles terem uma resistência maior ao eletromagnetismo e as experiências, né? Eles tinham que ter certeza que o urso não tivesse, se fosse uma ursa, que ela não tivesse grávida, porque as experiências afetavam a gestação. E aí, claro, né? Isso já tá ligado com a questão toda que foi tratada lá na série da dificuldade das mulheres grávidas na ilha, é levar a gestação até o final, né? Aí depois a outra parte desse epílogo é realmente esse encontro do Ben com o Walt, né? Convencendo o Walt aí com ele pra ilha, que ele era especial.
e que ele tinha que ir pra lá, que era o lugar dele, né? E aí a gente vê uma Kombi, né, com o Hurley dentro, e aí ele Kombi Dharma, né? Aquela Kombi azulzinha, né? E ele dá a entender que o Walt seria o próximo, né, substituto, né? O próximo homem, né? O próximo Jacob. Então, ou seja, o Hurley tava fazendo a mesma coisa que o recrutamento, Jacob, né? Fazendo recrutamento, tinha lá os seus especiais, seus escolhidos, né? E é mais ou menos isso, é como se desse continuidade à história, né? Então ele continua cuidando da ilha, buscando quem seria seu substituto, e o Walt seria, no caso, um deles, né? Já tinha ligação com o lugar, já conhecia o Hurley, né? Então é legal também, e já tinha um tracinho ali daquela coisa do Ben, né? Que ele falou assim, olha, não posso te pedir desculpas pelo que eu fiz no passado, né? Eu reconheço, né, meus erros lá do passado com você, te sequestrei quando era criança, né? Provoquei toda essa mudança na sua vida e tal, mas isso daí, né, fica no nosso passado. É um epílogo legal, assim, não tem nada... Nada revelador. Nada que altere o conhecimento que a gente tinha da série. E se você não assistir, a pessoa não assistiu o epílogo também, não é nada que vai mudar a vida de quem acompanhou a série, mas é um complemento legal, assim. É a mesma coisa, é bacana. Assim, ao longo de toda a série, a gente teve um material todo produzido, especialmente para a internet, né? É importante a gente falar isso. A gente teve esse epílogo que não apareceu na TV, né? Apareceu, como o Davi disse, no box de DVD. Mas a série em si, uma das grandes características dela, e a gente falou isso lá no primeiro podcast, é exatamente esse conteúdo interativo que fazia com que instigava o telespectador, instigava as pessoas que estavam na internet, em fóruns, em sites, em blogs. Se você for lá no nosso site, lá no dudiaroche.com.br, você vai ver a gente cobrindo o lançamento de livros, você vai ver a gente falando sobre webséries especiais, sobre... Teve muita coisa, né? Ao longo das temporadas, né? Eu até separei umas coisas aqui pra gente mencionar, né? Discutir, porque... De fato, a gente não falou disso nos outros podcasts, que a gente estava tratando das temporadas em si, né? Mas a gente teve, né, nesse material paralelo, a material complementar da série, a gente teve mobisódios, né? Que tiveram 13 mobisódios, eram episódios assim de 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. E eram cenas que realmente aconteciam dentro do contexto da ilha e dos flashes. E mostravam complementos de eventos ocorridos nas 3 primeiras temporadas. Né? Nada era revelador, ou seja, nada trazia... complementar era mesmo. Só complementar mesmo. Mas é o primeiro deles, né? Que acho que a maioria das pessoas deve ter assistido, que é aquele... É um que acontece imediatamente antes do início da série. Né? Com o Christian encontrando lá o Vincent e falando que ele tinha que ir lá encontrar o filho dele e despertá-lo, né? Então é nessa toada assim que esses mobisódios funcionavam, né? De novo, era só um complemento, uma coisa ali que funcionava para alimentar o espectador, né? A curiosidade do espectador entre temporadas. Exatamente, porque entre temporadas a gente tinha mais de 1 ano entre uma temporada e outra. Às vezes, né? Então a galera ficava, tipo, enlouquecida, né? Porque ficava esperando, especulando. Aí começam as gravações, aí começa a vazar foto, vazar informação, e só especulação. Então eles conseguiram produzir um conteúdo interessante que mantinha a gente com a mente ocupada nesse meio tempo, né? Então, esses mobisódios, inclusive, eles estão também, assim como o The New Man in Charge, eles também fazem parte do box da série completa, né? Então... Se você que tá ouvindo aí, cara, eu tenho box, mas eu nunca vi esse material, vai lá nos extras lá e procura. Se você tem curiosidade. Se você não tem o box, você acha facilmente esses mobisódios no YouTube. No YouTube você acha tudo hoje em dia. Outra coisa que mobilizou muito a galera foi o Lost Experience, que foi foi um jogo de realidade alternativa, né? O ARG, né? O ARG, tipo, que tinham pistas e vídeos com a Rachel, e aquilo ia se construindo até chegar numa... Ele se aprofundava mais na mitologia da Dharma. Da Dharma, né? E do Alvar Hanso, né? Então tem o vídeo final, né, dessa... Também no YouTube você encontra, e ele falou... É legal que esse Lost Experience falava um pouco dos números, né? Tinha aquela equação de... Esqueci o nome. Valenzetti. Porque tinha relação com o fim do mundo. Exatamente, né? Todos os esforços da Dharma seriam voltados para impedir o fim do mundo, né? Todas as pesquisas, né? A iniciativa como um todo seria focada com esse intuito, né? Então, você também, se for no YouTube, você vai encontrar esse material todo. E na época do Lost Experience também eles lançaram até um livro, né? Que também serviu para alimentar mais
colocar mais uma pimentinha numa história paralela daquilo ali, né? Que na segunda temporada, quando a gente via aquelas cenas do Sawyer lendo livros, tem um momento que ele tá lendo um manuscrito, né? Do Bad Twin, né? Que seria ali uma cópia ali de um livro não finalizado, né? Ou que seria, sei lá, um rascunho de um livro, né? E eles lançam esse livro na época do lançamento do The Lost Experience, né? Que seria um livro escrito por alguém que estava no avião, mas que não resistiu à queda do avião. Então também tem isso, né? Até nisso os caras conseguiram explorar a mitologia da série, né? Alguns livros foram lançados, né, nesse embalo aí do Sawyer lendo. Então, assim, o que foi interessante isso, foi se construindo um universo paralelo em outras mídias. Teve jogo de videogame de videogame. Como é que era? Viadomos que chamava, Viadomos, né? Era ruimzão. Era um jogo, os gráficos eram tosquinhos. Claramente foi um jogo feito a toque de caixa, pra explorar a marca, né? Tanto que os produtores da série, né, o Lindelof e o Carlton Cuse, eles nem reconhecem o jogo como canônico, ou seja, como a história que o jogo conta, eles nem consideram aquilo como material oficial, embora ele esteja contando a história de um passageiro sobrevivente que ficou com amnésia depois que o avião cai, né? Então o jogo você vai conhecendo o passado desse personagem através de flashbacks. E esse cara tá o tempo todo tentando sair da ilha, né? E o jogo é sobre isso. Mas ele não é considerado canônico, mas tá lá, a marca Lost lá, Viadomos, né? Foi lançado também na época de 2008, se eu não me engano, esse jogo. E também, se você tiver curiosidade, procure no YouTube uns videozinhos desse jogo pra ver como que é a história desse jogo também. Não, porque... eu me lembro de várias coisas acontecendo. Por exemplo, a gente podia imprimir a nossa bilhete, né? Bilhete do Oceanic. Teve toda aquela coisa do Apollo, chocolate Apollo também, para as pessoas conseguirem a barra de chocolate. Eu me lembro até que eu e a Ângela, a gente falsificou uma, tirou foto, todo mundo acreditou que a gente tinha conseguido. Ao trabalho. É muita falta do que fazer. Mas a gente corria atrás dessas coisas. É porque Lost foi uma das primeiras séries que passou a existir fora da TV também, né? O marketing todo da série era feito de uma forma para deixar o público engajado. De uma forma ou de outra, né? Claro, tinha gente que preferia ver só a série. Ok também, não tem nenhum problema nisso, né? Mas a galera pirava, quem mergulhava mesmo, cara, o que eu vou fazer agora, né? A temporada acabava em maio, né? E aí você ficava até, sei lá, fevereiro, março do ano seguinte pra voltar a ver a série. Então, e nesse meio tempo, né? Como é que a gente vai alimentar o interesse desse pessoal, né? Teve um lado bom, porque realmente, acho que engajou muito o público. As pessoas têm uma boa lembrança dessa época também por causa disso, né? Porque viviam atrás de informações. Eu lembro que na entre-safra das temporadas, o blog vivia com movimento, ou seja, as pessoas não abandonavam, as pessoas continuavam correndo atrás, e a gente sempre tinha assunto para falar, porque sempre estavam dando alguma entrevista, sempre tinha alguém fazendo alguma análise, sempre tinha um jogo novo, uma coisa nova acontecendo. Por um lado é bom por isso, engaja. Por outro lado, eu acho que isso criou uma expectativa gigantesca na galera, né? Então, talvez muita gente tenha um pouco de frustração com relação ao final da série, porque realmente criou uma expectativa gigantesca por conta de todas essas coisas que aconteciam por fora, né? Quando você cria expectativa demais por qualquer coisa, a possibilidade da frustração ser grande também, ela existe, porque, né, você sempre vai ficar imaginando o melhor cenário possível na sua cabeça pro final daquela história que você está acompanhando, seja num livro, num filme, numa série, e você tá ali. Então, a expectativa, ela funciona pros dois lados, né? Ela te deixa engajado com aquilo, te deixa interessado, mas ao mesmo tempo pode te sabotar a experiência no final, né? Se você não souber dosar a sua carga do que você espera que seja de um desfecho qualquer, né? Mas vamos falar um pouquinho, acho que de uma forma geral da série agora, né? Nas 6 temporadas a série tratou de alguns temas que eu posso dizer que eram temas centrais, né? Que eram sempre discutidos ao longo dos episódios, né? O bem versus mal, que estava presente desde o início ali, né? E aí de uma forma explícita sendo dita ali, né? Naquele 4º episódio, quando o Loki tá conversando com o Walt, né? Falando no 4º não, né? Foi até antes. No jogo de gamão, né? No jogo de gamão, ainda no piloto mesmo, né? Ele tá falando com o Walt do jogo de gamão, né? Dos dois lados, né? Do bem e do mal. Então, essa figura, ela tá presente na série o tempo todo, né? Desse conflito entre bem e mal. A gente via muito também a questão da ciência versus a fé. E aí, mais representado pelos os opostos, né? De como o Jack atuava no seu estilo de liderança. E como o Loki, que apesar de não ser um líder formal ali daquele grupo, ele também exercia um certo tipo de liderança, influência naquele pessoal, porque a visão dele era mais da fé.
Então você tem o tempo todo essa questão, esse embate de ideias também, né? Destino versus acaso, né? As coisas elas aconteceram ali por acidente mesmo. Aquelas pessoas chegaram ali por acaso, elas se reuniram por acaso. E também entra de novo a figura do Loki, que acreditava que tudo era destino, que eles estavam marcados para aquilo, estavam destinados àquilo, e o Jack achando que era só uma coincidência. Então, isso é só coincidência, né? Até que ele começou a ver que tinha coincidências demais, né? Isso vai se alterando ao longo da trajetória desses personagens, né? Um outro tema que era muito forte também, sempre foi, da primeira à última temporada, até na questão dos flash sides, isso ainda era explorado, que era a questão dos conflitos paternos, né? Ou parentais, digamos, né? Porque não era só a relação de pai com filho, né? Tinha a relação de mãe também, no caso da Kate, né? Ela tinha uma relação muito conflituosa com a mãe também, mas que era oriunda de um problema com o pai, né? Com o padrasto. Então esse era padrasto, que na verdade era o pai, né? Que a gente descobre depois que era o pai biológico dela, né? Que ela achava que era o padrasto, né? Então era uma questão que estava sempre recorrente na série. Ela era sempre explorada desde o início ali, mesmo na ilha ou através dos flashbacks, né? Na ilha a gente tinha ali a questão do Michael com o Walt, né? Que era um pai que estava aprendendo a ser pai porque ele tinha acabado de pegar a guarda do garoto, né? A gente vai descobrindo na história, própria ilha, né? Passou a questão, acho que uma das primeiras coisas que instiga a gente em Lost foi o próprio Jack vendo o pai morto, né? Então, poxa, qual o significado disso, né? E claro que aí nenhum tema que passava assim batido, porque ele era dito de fato na série, né? Que era a questão do Live Together, Die Alone. A importância de você ter do relacionamento para que você realmente sua vida não passe em branco, né? Você não viva um vazio completo, né? Então a importância do relacionamento daquele grupo, do fato deles se encontrarem ali e como cada um deles influenciou as mudanças que a gente viu na vida de cada um. São pessoas que carregavam consigo ali um passado, né? Passado problemático, praticamente todos eles, né? São pessoas completamente diferentes, com culturas diferentes, com cabeças diferentes, dentro da mesma situação, tentando sobreviver. Então o grande desafio era esse, como é que dentro de tanta diversidade encontrar pontos em comum, né? Acho que agora a gente pode falar também dos que eram outras características. Aí a gente falou dos temas centrais, a gente pode falar agora dos elementos realmente que faziam a série funcionar, né? E que foram sendo introduzidos, expandidos aí ao longo das temporadas, né? Claro, mistério é um elemento que, né, desde o começo, virou a marca, acho que a marca central, a assinatura da série, né? A questão do mistério era uma coisa que movia a trama, né? Eles usavam muito o mistério para isso, estava ali desde o início. Claro, isso foi ganhando pesos diferentes, né? O mistério, acho que em Lost funciona como... Sabe quando a gente tá vendo um filme de suspense? Que a gente sabe que acontecem certas coisas para te dar um cagaço? E para te manter atento, e para manter o seu nível de tensão, para que você realmente sinta aquela, né, o peso da dúvida, do medo, da incerteza. Eu acho que o mistério em Lost funciona nessa mesma fórmula, entendeu? Ele te manter você instigado, interessado na história, né, que você tá vendo. Exatamente, tentando pensar fora da curva, tentando ver além do que você tá vendo, tentando interpretar, entendeu? A questão do nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece, exatamente. Eu acho que o mistério tinha esse papel preponderante na série. Claro que alguns mistérios eles acabaram ganhando, né, uma dimensão muito maior, talvez, do que devessem ter, né? Porque você vai ampliando e aí cai de novo naquela questão, né? De o mistério cria expectativa. Porque se você lança um mistério de uma coisa que... qual a explicação para isso, né? E você depois não dá uma explicação ou dá uma explicação meia boca, então a tendência, a possibilidade de você frustrar a pessoa que está envolvida com aquele mistério também existe, né? E era realmente uma das... Mas toda história que tem mistério, ela vai ter esse risco, né? Com certeza. Tudo depende de como que você passa a enxergar e trabalhar esse mistério dentro da sua história, né? E além dos mistérios, coisas que eram muito... Que a gente gostava muito também, eu lembro, quando a gente fazia aqueles posts de easter eggs e curiosidade, que era a questão dos livros, né? Porque livro é uma coisa constante, né? A
a gente sempre via um personagem, não só o Sawyer, mas qualquer outro personagem lendo algum livro, ou algum livro que estava só lá na cena. Pra esconder alguma coisa, e a gente ficava buscando um significado, né? E às vezes tinha alguma dica, né, de temática, pelo menos, do que estava sendo mostrado, discutido naquele episódio específico. Tava ali naquele livro que aparecia, né? Ou então, mesmo no uso constante de filósofos para dar nome aos personagens, né? Cada um desses personagens que tinha nome de filósofos, eles carregavam características das ideias que esses filósofos defendiam, né? Eles exploravam, né? Tinha Locke, né? A gente tinha o próprio Desmond Hume, né? Que o nome do personagem era Desmond Hume. A gente tinha o Bakunin, né? Que surge lá depois na 3ª temporada também. Rousseau, né? A gente tem uma série de personagens que realmente foram batizados, não de forma aleatória, mas que carregavam características dessas linhas de estudos filosóficos, né, para que você expandisse aquilo dentro do que estava sendo mostrado na ilha também. Outro ponto, agora que você falou de livros, eu lembrei das músicas, né? Como as músicas são marcantes em alguns episódios, como elas fazem o cenário funcionar, né? Tanto na abertura da 2ª temporada, na abertura da 3ª temporada. Você tem vários momentos que a trilha sonora tem um outro momento que é muito marcante de uso de trilha, que é naquele momento que eles encontram aquela Kombi, né? E aí estão lá na 3ª temporada, tentando fazer funcionar, né? A gente ouve lá o Shambhala, né? O Shamba, que foi até uma trilha que a gente usou nos Usava podcasts muito antigos. No podcast, né? Exatamente. Que é um momento bem legal, realmente. A música, e não só a música as trilhas sonoras, mas a própria trilha incidental, né? Que era composta pelo Giacchino. Sem dúvida, né? Gente, impossível, né? Cada vez que começava uma cena triste, vinha aquela música. Nem só cena triste. Tá louco. Até nas cenas que tinha o Hurley lá, por exemplo, que geralmente envolveu algum tipo de alívio cômico, a trilha também ela carregava para esse lado, né? Realmente foi uma das características que também mais marcou, acho que Lost, né? Que era usar a trilha de forma para ser um personagem também. Como era a ilha, a trilha complementava... Fazia parte do cenário. A narrativa também era complementada pela música criada pelo Michael Giacchino, né? Acho que a gente pode falar agora dos momentos marcantes que a gente tem, assim, cada temporada, né? Assim por alto, né? A gente não vai ficar aqui falando, porque a gente já, né? Como se você tá ouvindo esse podcast, você provavelmente ouviu os anteriores, né? A gente discutiu cada uma das temporadas. Né? Agora mais ou menos falar o que a gente realmente, pessoalmente gostava, independentemente de ter um bom significado ou não, de ter feito sentido pra vocês ou não, o que foi legal pra gente, né? A primeira temporada, eu lembro que a descoberta do segredo do Loki, pra mim... Pra mim também. Foi uma chave virada naquele momento ali. Eu tava, claro, o piloto já tinha me conquistado, né? Porque eu queria... pra onde vai essa história? Mas quando chega no 4º episódio, a gente tem aquela descoberta do Loki. Cara, como assim? O cara era paraplégico, né? E ele chega ali e volta a andar. Que coisa, que tem por trás disso aí? O que aconteceu? O que eu tô vendo aqui, né? Pra mim foi eu me lembro que eu, levantei do sofá, assim, não é possível isso. E também a qualidade do você entender que era uma série de qualidade. Peraí, cara, eles não estão de brincadeira, eles estão fazendo uma coisa interessante pra caramba aqui, né? Ou tentando fazer uma coisa diferente, né? A trama do mistério da escotilha que move parte da metade da primeira temporada até o final, né? Também, né? Muito boa. Que aí tem tudo aquele desenrolar com o Bonnie, né? Com o avião o acidente lá. Tudo aquilo que envolve até os questionamentos do Loki, né? Sobre a própria fé. O próprio momento da morte do Bonnie é um momento bem, bem pesado, assim, né? Chocante, né? Porque você tá vendo o envolvimento de todo aquele grupo de personagens ele tentando salvar o cara, mas ao mesmo tempo sabendo que não tem recurso nenhum pra salvar ele. O cara tava muito ferrado, muito machucado, né? E você vê o desespero do Jack, ele tentando consertar, né? De novo, mais uma ênfase nesse lado do personagem. E eu acho que também, encerrar aquela temporada com eles explodindo a escotilha e a gente ficar naquela dúvida de o que tem dentro dessa escotilha. Aquilo aí também mexeu, assim, acho que instigou muito o pessoal, entendeu? Essa curiosidade. Sim. O que tem dentro da escotilha, né? E ao mesmo tempo, aquela tentativa de parte do grupo tentar sair da ilha, né? Com a jangada lá e que acaba sendo interceptada pelo aquele grupo, que aquela altura a gente não sabia quem eram aquelas pessoas, de onde eles vieram, né? Qual era o objetivo deles ali, de impedir aquele pessoal de tentar sair da ilha, né? São os momentos realmente muito marcantes da primeira temporada. Eu acho que da primeira temporada eu destacaria esse episódio do Loki como meu favorito. E eu destacaria, assim, como
Meu personagem favorito da primeira temporada também é o Loki, né? O Loki ele sobressai. Na primeira temporada acho que é realmente... É o mais interessante. Claro, a primeira temporada a gente tá conhecendo todo mundo ainda, né? A gente e até a gente falou no podcast especial, todo mundo era meio escroto, né? Personagens assim odiáveis, né? Mas ele tinha alguma coisa de especial, realmente. É porque você via que o passado dele era muito sofrido, né? Exatamente. Então essa coisa cara, e também aquilo, né? O ator também, né? Ajuda claro. A Terry O'Quinn sempre arrebentou, né? Ao longo da jornada inteira, né? Na segunda temporada, claro, né? A gente abre com aquela revelação da escotilha, que é um momento icônico, né? Pra história da TV. Não, e aquilo que eu falei agora há pouco, né? Foi a música, a forma como foi filmado, a forma como foi... a informação foi sendo dada pra gente, sabe? Aquilo foi muito genial. E mostrar o cara que tava ali dentro, né? A introdução do Desmond, né? Aquele jeito peculiar dele de falar, né? Não, esse cara tava aí, quanto tempo que ele tava aí, né? Como que ele vivia sozinho aí dentro, né? Por que tinha tanta coisa dentro desse lugar que ele vivia, né? A gente vai descobrindo aquilo ao longo dos primeiros episódios da segunda temporada, né? Com a introdução desse personagem e daquela ambientação nova também, né? E claro, né? A gente tem na segunda temporada uma introdução mais aprofundada dos... Quer dizer, nem tão aprofundada ainda, mas uma introdução dos mistérios envolvendo o Dharma, né? Que é um novo nome que aparece ali e que a gente vai ver depois. A partir da escotilha a gente descobre a Dharma, né? Então, isso dá um sentido novo pra série. Então, por isso que eu acho que é uma trama essencial e importantíssima e que funcionou, né? Por um bom tempo. Na segunda temporada, a gente fala, mais uma coisa que a gente falou disso no podcast específico, quando falamos da segunda temporada, que é um momento, aquele lockdown, né? O episódio 17, quando o Loki fica preso lá, ele enxerga aquele mapa desenhado na porta. Aquele mapa enlouqueceu a gente, né? E a galera, né? Que tem muito mais coisa por trás disso aí, né? Assim como teve a partir da introdução do Henry Gale, né? Que era o Benjamin Linus, lá na segunda temporada também, que culminou com mais um grupo de personagens novos que passaram a fazer parte da série, que eram os outros, né? E aí a terceira temporada, quando chega... A gente vê que esses outros não eram aqueles maltrapilhos que apareciam lá, né? Eles tinham uma vida dentro da ilha, né? Eles tinham ali praticamente uma cidadezinha, uma vilazinha realmente urbanizada, né? Com energia elétrica. Eles tinham roupas normais, viviam com certo conforto ali, né? Tinha uma organização de clube do livro, né? Então foi mais um choque, né? Porque até esse momento, peraí, essa ilha até esse momento a gente não sabia que a Dharma que a gente estava vendo não era mais a Dharma, né? Então assim, a gente ainda tinha essa dúvida. Quem são essas pessoas, né? A gente sabia da Dharma, mas não sabia quem eram esses outros, né? Pois é, e a terceira temporada trouxe isso, né? Então foi realmente um outro... E logo no início, né? Um ponto assim de muita... Eu lembro que na época ficou... bem marcado isso, né, de você descobrir aquele lugar inóspito ali, também tinha um outro pedaço daquele lugar ali que era tão habitado já por pessoas consideravelmente há um bom tempo, né. E claro, quando o Desmond ressurge, né, e ele ressurge no final da segunda temporada, mas na terceira ele ganha uma importância muito maior, vai ganhando, né, que é um personagem que tem aquele poder não, né, ele passa a ter aquele dom, né, de enxergar o futuro, né? A partir da exposição dele ao eletromagnetismo, ele passa a ter isso, né? De enxergar eventos futuros. E a gente vai vendo nos episódios dele que cada um dos episódios centrados nele... né? O Desmond foi um personagem fortíssimo em todos os flashbacks, flash sideways, flash forwards, flash tudo. Mas na ilha, como ele foi mal aproveitado, né? Na ilha, porque a trama dele ficou muito centrada naquela questão de, eu tô vendo o Charlie morrer e, sei lá, será que se eu deixar ele morrer, todo o grupo vai ter uma chance? Ele foi essencial em vários momentos, mas assim, ele meio que sumia, né? Ele era o Coringa, né? Ele sumia na história da ilha. Ele era o personagem Coringa, assim, mas sempre muito carismático, né? Toda vez que ele aparecia, você ficava ali, vamos ver o que vai acontecer, porque esse personagem é muito bom. E claro, né, a terceira temporada culmina com o We Have to Go Back, que a gente discutiu. Que foi um dos finais de... Acho que né? É um dos grandes finais de temporada de todas as séries, assim, né? Até eu acho que compete até com muitos finais de série, né? De trazer, assim, um gancho, uma virada e um gancho espetacular, né? Que
Eu lembro da galera enlouquecendo na internet naquela época. Tipo, como assim? Eu entendi direito, não é possível. Saudade dessa época que as coisas, que a TV ainda explodia a cabeça da gente, né? Hoje em dia, dificilmente a gente se surpreende com alguma coisa, né? A gente até se surpreende com a qualidade de uma produção e tal. Mas como faz falta, né? Um roteiro que te enlouquece, assim, que você vai gritar na internet, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu não sei vocês aí, mas eu faz tempo que não me surpreendo com alguma coisa. Tem muita coisa boa, né? Mas acho que hoje a oferta é tão ampla de coisas que a gente acaba ficando perdido também, né? No meio de... tem um produto bom aqui, outro ali e tal, mas nada que vai representar uma mudança de paradigma, né? Talvez, né? De uma tentativa de fazer algo novo, né? Mas vamos continuar aqui nessa toada, falar pra quarta temporada, os momentos marcantes da quarta temporada. A quarta temporada foi uma temporada curta, né? Como a gente citou no podcast sobre ela, né? Mais curta, né? Por conta da greve dos roteiristas na época, né? Mas foi a temporada que trouxe os flash forwards, né? Mostrando eventos fora da ilha, 3 anos depois daquela saída traumática ali daquele grupo ali. Mas a gente não sabia o que aconteceu, como que eles saíram, quais foram as condições, quem saiu exatamente, né? Então, tudo aquilo foi realmente uma mudança, um elemento novo que foi introduzido na quarta temporada e que trouxe também cores novas, né? Um tempero mais saboroso, né, pra contar aquela história ali, né? E trouxe também um dos nossos episódios favoritos, né? O The Constant. The Constant. Acho que não só nosso, né? Acho que a grande maioria das pessoas que gostam de Lost gosta desse episódio. The Constant realmente é um episódio que acho que é unanimidade, né? Todo mundo que assistiu gosta, achar alguém né? que não tenha gostado. E na quinta temporada, a gente tem aí, falando de mais um elemento novo, né? Porque a série nunca parou de tentar de colocar coisas novas, foi a viagem no tempo, né? Eu gostei bastante, assim, eu acho que... Eu até comentei no podcast específico, né, que eu gostei bastante, eu acho que vendo a série até o fim, como eu gostaria de... Acho que a quarta temporada, sei lá, podia ter sido diferente, para que a quinta tivesse mais tempo para se desenvolver e desenvolver essa questão da ilha, e talvez a sexta temporada tivesse sido um pouco melhor. Porque eu acho que ali a gente teve esses saltos em que a gente conseguiu ver algumas coisas da história da ilha, entender um pouco, né, que lugar era aquele, entender os poderes da ilha, né, então assim, era muita informação vomitada muito rapidamente, e talvez a gente tivesse tido menos tempo com enrolação, com cargueiro, com não sei o que aquela trama do cargueiro podia ter acontecido rapidamente, entendeu? Não era uma coisa que sustentar, por isso que eu acho que a quarta temporada é meio fraca com relação a isso, sabe? Também, não é uma das minhas favoritas. Um dos meus episódios favoritos, mas não é a minha favorita, porque eu acho que ela, sei lá, não fez tanta diferença assim. Mas aí, acho que uma coisa acaba compensando a outra, né? Porque a trama da ilha na quinta temporada ela ganha muita importância por conta dessa viagem no tempo, de mostrar, né, partes do passado da ilha, mesmo de forma breve, e quando ela se estabiliza ali em 1977 com o Sawyer, né, a Juliet, o Miles ali, o Faraday, eles estão ali naquele grupo, eles passam a viver ali na Dharma, a gente tem a oportunidade de conhecer o passado da Dharma. Ou pelo menos uma parte desse passado. O que eu digo assim, esses saltos podiam ter acontecido com mais espaçamento, pra gente ver algumas tramas se desenrolando. Sim. A gente viu só aquele acampamento, né, da bomba atômica, e olha lá, entendeu? É isso que eu tô dizendo. E eu acho que essa trama do pessoal vivendo com a Dharma, fazendo parte da Dharma, foi tão legal, eu gostei tanto dessa solução, e foi uma trama que proporcionou, acho que o arco de maior desenvolvimento pro personagem do Sawyer, né? E da Juliet também, né? Juliet também, né? Mas o Sawyer, porque o Sawyer tava lá desde o início da série, né? Então a gente, quando compara o Sawyer que a gente conhece lá nos primeiros episódios da primeira temporada, com o Sawyer que viveu esses 3 anos ali na ilha, na Dharma, é outra pessoa, né? Uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que tem uma outra visão do mundo, menos né? egoísta, né? Mais solidário. Sim, e muito mais simpático também, né? Sem perder aquilo que era mais legal no personagem, a essência que dele, né? Exatamente, a essência dele, sarcástico. Sacana, né? Exatamente. A gente tem outro momento também que a quinta temporada trouxe que foi muito marcante e chocante, que foi a revelação da morte do Loki, né? Isso pra mim, cara, é imperdoável. Assim, a decisão ela é bem questionável, né? A gente discutiu isso, né? Mas antes já, mas não deixa de ser um momento marcante, né? Pra temporada, né? Pra gente ver aquilo, a forma como aconteceu aquilo, né?
ele não só teve que sair da ilha, como ele acabou morrendo ao sair da ilha, né? Não, isso, tipo assim, foi um sacrifício. O cara que mais entendia, que mais gostava de estar ali, queria estar ali. Cara, eu achei tão injusto. Eu sou o eterno não inconformado. Não supero até hoje. Eu não supero, cara. Na época eu fiquei muito puta. Eu fiquei puta demais, entendeu? Porque o Loki sempre foi um dos personagens favoritos, mesmo com um monte de cagada que ele fez. Eu entendia ele, sabe? Me irritava, porém eu entendia. Mas, eu não... Mas ainda assim, toda a construção foi bacana, sabe? Do Jack com o caixão. Aquilo tudo foi muito bom, muito bem feito. Mas quem tava dentro do caixão não me agradou. E na quinta temporada, no final da quinta temporada, a gente ainda finalmente conheceu o Jacob, né? Que foi um outro momento também que já era tão esperado, né? Porque é um personagem que teoricamente tinha uma importância muito grande, né? Ditou os rumos de todo mundo dentro da série e foi aparecer lá naquele momento a gente 45 do segundo tempo. A gente descobre que ele teve presente em momento-chave das vidas dos então candidatos que a gente não sabia que eram candidatos, né? Naquela altura, né? Ele teve presente em momentos chaves da vida da Kate, do Sawyer, né? Do Jack, né? Do Sun e da Dina, do Dean e da Sun. Então a gente viu esse personagem surgindo, mas ao mesmo tempo ele surge e morre. Não, é outro ponto. É isso que eu falo, entendeu? Isso tinha que ter sido desenvolvido melhor. Teve um episódio contando a história dele, do Homem de Preto. Os caras tiveram uma importância tão grande na mitologia pra não terem mais tempo pra existir na série, sabe? Pra construir alguma coisa. E o próprio Homem de Preto, que vira o Loki, cara, isso confunde a cabeça de todo mundo. Na época confundia pra caramba. Acho que a gente só foi conseguir entender realmente o que estava acontecendo mais pro fim mesmo da sexta temporada, né? Porque bizarro, a gente não sabia se o Loki tinha ressuscitado, se era o Homem de Preto. Só quando ele diz isso... Eles jogavam de forma... Era proposital, né? Pra confundir realmente, né? Vocês estão vendo... mas às vezes... Quem vocês estão vendo aí? É um Loki diferente... não é o Loki. Precisou ele verbalizar isso, né? Pra gente aceitar a morte do Loki, né? E aí a gente chega na sexta temporada que, claro, o ponto alto da temporada e as melhores coisas da sexta temporada são os Flash Sideways. Esse universo que eles construíram, em que as pessoas se reencontram num outro contexto e mostra, né, que elas realmente tinham essa ligação, precisavam passar pelas coisas juntos. E você mostra a essência desses personagens, mas com pequenas alterações, né? A gente vê ali, por exemplo, um Sawyer que não era mais o golpista, né? Ele tava... A essência dele era a mesma, só que ele lidava com isso por outro viés, né? Sim, ele tinha ainda o trauma de ter perdido o pai, né? O Jack continuava com o mesmo problema de querer consertar tudo, a Kate fugindo, ou seja, mas eles estavam lidando pequenas subversões, lidando com a realidade daquele momento de forma diferente, né? E claro, a gente viu também, finalmente, um personagem que também era bem legal na série, desde que ele foi introduzido, que a gente sempre ficava curioso pra saber a história dele, que foi o Richard Alper, né? A gente teve aquele episódio dele lá, mostrando, então, o passado dele ali, né? Ele indo num navio de escravos, né? Que era a Black Rock, né? Que foi parar na ilha, e todo o contato dele inicial ali sendo tentado pelo monstro de fumaça, né? Naquela época, e ele tendo contato com o Jacob, né, e aceitando a proposta do Jacob, né, de, você quer nunca envelhecer, né, isso eu posso fazer pra você. Então, a gente tem a explicação daquele fenômeno dele ali. E, claro, conhecer o passado da ilha também já nos 45 do segundo tempo, através da história do Jacob e do Homem de Preto, né, 2 irmãos que chegam ali na ilha, nascem na ilha, na verdade, né, através de uma moça jovem que chega na ilha com um grupo e que acaba sendo assassinada, e os 2 são adotados por uma mulher que vira uma figura de extrema obsessão, controladora ao extremo, né? De novo, explorando a questão dos relacionamentos paternos, aí, no caso maternos. Então, e o conflito que nasce do Jacob com o irmão dele, que a gente nunca soube o nome, né? Que sempre tratou como Homem de Preto, e que é uma trama que também merecia talvez ser explorada melhor, né? Se tivesse sido apresentada antes, né? Já não lá no finalzinho Não, porque é um episódio que acontece já antes do final da série, né? Então a gente tem um pedaço de uma história que poderia ser mais interessante que ocorre ali, mas que também não deixa de representar um momento que, é uma coisa nova aqui, ó. Eu tô conhecendo mais um pedaço dessa história. Queria conhecer mais? Talvez, de uma forma diferente, melhor, né? Mais bem explorada, né?
Eu fico pensando se os roteiristas, produtores ficam refletindo sobre o que eles fariam diferente, sabe? Como é que eles... com uma visão, que decisões eles tomariam, entendeu? Se fosse sabendo o que eles sabem, vivendo o que eles viveram. Você tem que considerar também que o Damon Lindelof, ele cresceu muito depois do final de Lost, né? Ele até tentou carreira no cinema, escreveu o roteiro de um filme do Alien lá com Ridley Scott, né? Eu até gosto do filme, mas o filme tem algumas coisas que dão umas derrapadas, mas depois ele foi só crescendo. Ele fez The Leftovers. The Leftovers é uma série, né? Três temporadas e que é uma série sensacional. E agora, em 2019, ele fez o Watchmen. A adaptação do Watchmen para HBO, que foi sensacional. Mostra um amadurecimento desse como autor, né? E claro, né? Talvez essa questão de realmente você trabalhar para uma emissora fechada, né? Com mais tempo para produção, mais dinheiro. Menos episódios, mais liberdade criativa. Talvez você mas o amadurecimento também conta, né? A diferença o cara que era 10 anos atrás, né? Ele é diferente do que ele é hoje, né? A cabeça dele muda, né? A nossa visão da série também muda, né? Também muda, claro. Claro, né? Os podcasts que a gente fez da 6ª temporada, por exemplo, com certeza a gente estava mais elogiando do que criticando. Muito certamente. Né? E agora que a gente revisitou a série, a gente olha a 6ª temporada já com um olhar mais crítico, né? A gente tá com outra cabeça, mais velho, né? A gente viu muito mais coisa. Mas assim, eu dei uma olhada nas coisas que eu escrevi. Eu basicamente eu continuei com a mesma sensação de que é estranho, porém é bom. É diferente, porém é bom, entendeu? O que eu realmente não gosto, que eu realmente hoje posso dizer que eu não gosto, eu acho que não funcionou, foi a história da ilha. A partir do fim da 3ª temporada em diante, eles perderam a mão da história da ilha. Entendeu? Eu acho que o controle nos flashbacks, flash forwards, flash sideways funcionou. Mas a história da ilha degringolou. Eu acho que eles perderam o controle. Fica dispersa, era muito personagem novo aparecendo sem necessidade. Era muita explicação. Ser condensado, era tipo assim, porra, mata todo mundo, cara. Tipo, porra, pega fogo, explode, deixa 20% do elenco e encerra a história. Sabe? Não enfia mais gente. Tudo tem um jeito de consertar. Mas ainda assim, falando sobre a 6ª temporada, eu gosto do fim. Eu continuo achando o fim lindo, maravilhoso. Sim, o fim é muito bom. Eu gosto do fim do Flash Sideways. Não gosto tanto do fim da ilha, entendeu? Porque eu acho que a forma como foi desenvolvido com aquela história de guardião, de não sei o quê. Foi muito atropelado aquilo. Exatamente, é muito jogado de repente, né? Não é uma coisa que foi sendo trabalhada, né? Foi sendo aludida ali para que ele culminasse naquilo. Ela simplesmente surge, né? Um personagem surge e fala assim, agora você tem que ser o novo guardião da ilha, porque esse lugar é muito especial e essencial para representar o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Nossa. E foi uma abordagem que saiu muito porque a série sempre teve esse contraponto fé e ciência, né? Ali a gente foi na ciência até a boca do gol. Aí no gol foi só a fé, entendeu? Então, assim, faltou alguma coisa ali. Bom, então agora para fechar essa série especial de podcast sobre Lost, né? Para celebrar os 10 anos do fim da série, então, primeiro agradecer quem acompanhou a gente aqui nessa jornada, né, e dizer que a gente não vai parar por aqui, porque a gente vai continuar fazendo podcasts, obviamente não sobre Lost, porque, né, senão a gente vai ficar repetindo, vai ficar igual o disco arranhado aqui, mas... até a gente fez a gente fez um podcast, acho que ano passado, ano retrasado, falando sobre o que a gente acha possibilidades, sobre né, as possibilidades Lost voltar, de um novo Lost. A gente continua achando que existe essa possibilidade. Até tem um programa, né, a Ju falou, tem um programa dedicado. Você procura lá no blog lá, ou procura no feed de podcast do Dear Lost no seu agregador favorito aí. Você encontra esse programa para ouvir o que a gente falou na época sobre essas possibilidades, né. E, claro, né, a gente tem que falar do engajamento que a gente teve esse tempo todo, né. Com todo mundo que acompanhou o trabalho que a gente fazia, e porque não é porque necessariamente gostava do que a gente fazia, mas porque encontrava ali um meio para poder discutir com outras pessoas, né? Toda a audiência, toda a relevância
toda a interação, engajamento do público que fez o negócio acontecer. E era difícil pra gente, porque a gente trabalhava, né? E trabalhava e morava longe do trabalho, às vezes, né, não tinha tanto tempo, a gente perdia sono. Nossa, e tal. Era muito difícil pra gente fazer. E a gente fazia muito material. A gente produzia muita coisa. Hoje a gente não teria fôlego pra produzir, pra acompanhar alguma coisa assim, sem ter tempo dedicado, total dedicado. Porque nós éramos jovens, cheios de energia, entendeu? Cheios de esperança, a gente achava que, né, que ia ser diferente, enfim. Mas tá aqui, a gente fez essa série especial realmente porque, primeiro, a gente gosta muito da série e a gente queria celebrar esse momento, né? Que pra gente foi importante, a gente tem certeza que pra todo mundo que tá acompanhando o podcast e que visita o blog, de vez em quando pra lembrar que eu sei que vocês visitam, porque eu vejo as visitas lá. O pessoal ainda procura, então isso é interessante, com o tempo depois a gente ainda é referência em vários assuntos. E a gente não podia deixar de relembrar essa jornada. E puta que pariu, né? 10 anos já que acabou. Parece que foi ontem. Né? Passa muito rápido. Caramba, gente. 10 anos. Então, daqui a pouco vai surgir aí uma nova versão da série. Claro que a gente vai acompanhar, porque a gente é desses, né? Isso aí não tem nem dúvida, né? Não precisa nem me oferecer R$1, porque eu com certeza de graça vou acompanhar. Mesmo que seja uma porcaria, eu vou estar acompanhando. Aí vocês vão poder ver a gente falando mal de Lost pela primeira vez. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês que nos acompanharam. E, de novo, fica o convite. Acompanhem o nosso trabalho daqui pra frente, que a gente vai continuar fazendo podcasts, né? Acompanhem nossos vídeos no YouTube, lá no Dude You Are Lost. E, claro, não deixe de visitar o dudeyourlost.com.br, porque sempre a gente vai agregando os materiais que a gente produz lá. Tudo que a gente produz vai pra lá, né? Então tem todo o arquivo de Lost lá, de toda a série, tudo que foi produzido. Claro, né, gente? Muita imagem, muito vídeo se perdeu porque tem 10 anos, né? Então tem servidor de vídeo que a gente colocava que nem existe mais, né? Pelo menos o texto tá lá, né? Os textos estão todos lá. E a gente tá por aí no Twitter, no Instagram, no Facebook. É fácil de encontrar a gente. E semana que vem a gente vai ter podcast de novo sobre uma outra série que também é extremamente marcante, importante aí pra televisão, e a gente espera que vocês prestigiem. Isso aí. Ficamos por aqui, mas esperamos o seu retorno e a sua audiência no próximo programa do Dude You Are Lost nessa série de podcasts. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude You Are Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.